Agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, família Cristotema. Amém. Tá, glória ao povo bonito. Podem se sentar. Vai abrindo aí a tua Bíblia em João. E antes de eu orar, eu quero deixar um recado para o diabo, que essa semana ele tentou me paralisar de todas as formas. Inclusive hoje, eu quero dizer para ele que eu permaneço de pé. Não é sobre mim, é sobre ele. Amém? O nome da ministração de hoje é Escolha a Boa Parte. João, capítulo 12, a gente vai ler do 1 ao 8. Enquanto você está abrindo ainda, vou orar aqui um pouquinho. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua presença manifesta aqui neste lugar, Pai. Muito obrigada por o Senhor não desistir de nós, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigada pela palavra do primeiro culto, Pai. Em nome de Jesus, nós escolhemos ficar agarrados, Senhor, na tua coluna, Pai, na coluna certa. E eu declaro em nome de Jesus que através dessa palavra não venha sair nenhuma palavra que seja minha, Senhor, mas venha assim de ti, Pai, tudo que o Senhor deseja conforme a tua vontade para tratar o nosso caráter, a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. João capítulo 12. Eita Jesus, deixa eu respirar um pouquinho. Versículo 1 ao 8. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão, e tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão com vocês, mas a mim, vocês nem sempre terão. Eu já usei muito esse texto para falar sobre dízimos e ofertas. Muitas vezes a gente vai falar do que Maria fez, que pegou algo de muito precioso e colocou nos pés de Jesus. E antes de eu chegar nesse texto e nessa mensagem, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele sabia quem Judas era. Jesus, ele sabia que Judas era o traidor. Jesus, ele sabia que Judas iria traí-lo. Só que nem por isso Jesus deixou de sentar à mesa com Judas, porque Jesus estava disposto a dar o que ele tinha e não o que ele recebia. E eu vou entrar na mensagem. O bálsamo perfumado com que Maria ungiu os pés de Jesus era de quê? Nardo puro. Era algo raro, era algo que naquela época era muito caro. Se puder apagar aqui, apaga aqui, filho, por favor. Está refletindo aqui nos meus olhos. O nardo, ele era uma erva perfumada obtida das raízes. Coloca aqui, por favor, a foto de uma planta que tem aí. Ele era obtido das raízes de uma planta, cultivada em Himalaia e transportada até a Palestina. Enquanto eles colocam, eu vou continuando. E o bálsamo de nardo puro era algo precioso e caro. Ele valia em torno de 300 denários. Acharam a foto? Conseguiu? Aqui é uma foto de uma flor de nardo. E para ser extraído o nardo, não era através da flor, da planta, era da
raiz. Era dessa partezinha marrom que tem aqui embaixo. Então, o nardo, naquela época, era extraído dessa partezinha da planta, da raiz. Coloca, por favor, a do denário. O nardo, o perfume, a essência de nardo puro naquela época, valia em torno de 300 denários. 300 denários era como se fosse um salário de um ano todo. Cada denário, cada moedinha dessa, equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Ou seja, Maria, ela pegou algo que ela tinha de muito valioso, que valia por todo o ano de trabalho. Não sei se ela trabalhou, não sei se alguém a presenteou, mas ela pegou algo que ela tinha de um valor imensurável, de suor, que não era fácil ser obtido de novo, e derramou aos pés de Jesus. Com um denário naquela época, era possível comprar cerca de 8 quilos de pão. Os judeus, nesse tempo, estavam se preparando para a festa da Páscoa. Faltavam apenas 6 dias. E Jesus, ele foi visitar os seus amigos. Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dos mortos, esse texto que a gente acabou de ler, Lázaro, ele já havia sido ressuscitado. Marta e Maria, em Betânia. 6 dias para a Páscoa, Jesus decide visitar os amigos. Eu vou comer um bolo ali na casa dos meus amigos. Eu vou visitar os meus amigos Lázaro, Marta e Maria. E Marta cozinhou e serviu o jantar. Jesus, ele seria crucificado durante a festa da Páscoa. E naquele momento é como se Maria percebesse que algo iria acontecer com Jesus. E agindo de uma maneira simbólica, como se ela estivesse preparando um corpo para o sepultamento, Maria pegou seu bem mais precioso, o bálsamo de nardo puro, e carinhosamente derramou-o aos pés de Jesus. E ela derramou sem se importar com o que os outros pensavam dela. Ela derramou enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos, sem estar preocupada com o que iriam falar dela. Sabe por quê? Porque uma mulher, nessa época de Maria, ela jamais poderia soltar os cabelos. As mulheres, os cabelos em público. As mulheres, normalmente, elas viviam de cabelos presos. Parece que eu estou lá na época de Maria, né? É uma raridade eu soltar o meu cabelo. Mas só para brincar um pouquinho. Então, as mulheres viviam de cabelos presos ou trançados. E o fato de Maria ter ungido Jesus, ter ungido os pés de Jesus, demonstra a humildade que Maria tinha naquele momento. Sabe por quê? Porque somente os servos tratavam dos pés. Ela poderia derramar em outra parte, e ela foi aos pés de Jesus. E como se não bastasse ela pegar algo que ela tinha de mais precioso, que durou um ano de trabalho, ela foi lá e enxugou com seus próprios cabelos. E quando Judas, o traidor, que era o tesoureiro, desaprovou a extravagância de Maria, Jesus o repreendeu e parabenizou, entre aspas, a ação daquela mulher. Judas, claro, ele entendia de dinheiro. Então, o que passou logo na cabeça dele? Gente, eu derramar isso aí, que valia um ano de trabalho que eu poderia vender. Aí ele disse que ia dar aos pobres, né? Claro que não. E eu derramei. Aí Jesus foi lá e parabenizou a atitude daquela mulher. E de acordo com esse texto que a gente acabou de ler, eu quero abordar alguns pontos nesta noite com vocês. E o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é sobre a vida de Marta. Marta, que era uma anfitriã muito ocupada. Eita, Jesus, quantas mulheres aqui se identificam com Marta, hein? Não precisa levantar a mão não, viu? Eu tenho certeza que tem algum aí que diz, eita, eu sou uma Marta. Por muitas vezes, Jesus ele foi à casa de Marta, que aparentemente ela era solteira.
porque ela morava com seus irmãos. E Marta, ela vivia com sua irmã Maria e com seu irmão Lázaro. E segundo a fala de João, a gente entende que Jesus ele tinha laços de amizade muito forte com essa família, com a família de Betânia. Em João, capítulo 11, se puder anotar, anota para você verificar depois. Versículo 5, ele fala: ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Ele não está dizendo aqui que Jesus não amava outras pessoas, mas ele enfatizou que Jesus amava essa família. Ele não disse Jesus amava mais a Marta, Jesus amava mais Lázaro, Jesus amava mais Maria. Ele diz: Jesus ama Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Ou seja, Jesus amava a todos. E Marta aparentemente sentia prazer em exercitar o seu dom de hospitalidade e sua provável posição de irmã velha. Naquela época, as mulheres que ficavam responsáveis pelas tarefas da casa, normalmente eram as mulheres mais velhas, era a irmã mais velha. E 3 cenas da Bíblia parecem revelar o temperamento de Marta, que Jesus enfrentou de forma carinhosa e com firmeza. Eu tenho a impressão, eu lendo esses textos, que Marta, ela era uma pessoa altamente sanguínea. Eu lendo, eu chego a rir, eu digo, meu Deus do céu, é atrevida ela, hein? Ela disse isso mesmo a Jesus, foi? E foi assim que ela falou, foi? Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, presta atenção o que Maria estava fazendo, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, a primeira ousadia de Marta: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Olha, Jesus está na casa da mulher, ela está lá toda afobada, cheia de coisa para fazer, ceia de Natal, aquele negócio todo. Não era de Natal não, viu? Eu só estou brincando, para depois dizer que é heresia. Aquele negócio todo. Aí Maria pensa o quê? Oxente, eu vou abrir mão da presença. Eu vou abrir mão de estar aqui com Jesus. Oxe, as coisas ficam aí. Aí Marta foi o quê? Foi replicar com Jesus. Aí eu vou repetir. O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Ela ainda está ordenando a Jesus, olha, ousada. Vai, Jesus, manda essa mulher fazer alguma coisa. Estou aqui cansada. Já cozinhei, já lavei prato, limpei a casa para te receber. E ela está aí, folgada aos teus pés, escutando o Senhor falar, enquanto eu estou aqui cansada, afobada de um lado para o outro. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual é o título da mensagem? Você veio escolher a boa parte? Vou repetir a fala de Jesus. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. A irritação de Marta com sua irmã a levou a um confronto com Jesus. Por um momento, ela o culpou pelo fato de Maria não a ajudar nas tarefas de casa. Imagina, Marta teve a ousadia de pegar e dizer assim: se ela não está me ajudando, Jesus, com outras palavras, viu? A culpa é tua, porque o Senhor está aí, ela está aos teus pés, eu estou aqui cheio de coisa para fazer, faxina, os pratos, as panelas, tudinho ali.
E a resposta que Jesus deu, não foi uma condenação do coração servidor de Marta, ou a rejeição por sua hospitalidade zelosa. Afinal, ela só desejava o receber bem. Lembra que eu disse que você ia se identificar? Muitas vezes, minha irmã e meu irmão, não é só para mulheres não, é isso que a gente faz. Muitas vezes a gente está ocupado demais. Muitas vezes a gente coloca o nosso serviço na frente de Jesus. Muitas vezes a gente coloca, eu não estou dizendo que não é para você fazer o ministério na frente de Jesus. É para você fazer? É. Mas Jesus tem que estar em primeiro lugar. Porque se você não tiver a boa parte, você não consegue oferecer nada. E ele simplesmente pediu que Marta reconsiderasse suas prioridades. Que fizesse suas escolhas baseando-se em valores eternos, em vez de pressões imediatas. Maria, ela não estava preocupada se ia ficar panela para lavar, se não ia, se ia estar sujo, se não ia. Eu não estou dizendo que é para a gente ser relaxada não, viu, mulheres? Mas Maria estava valorizando a presença. Maria estava valorizando a essência. Outra hora ela poderia lavar as panelas, a roupa, a casa, fazer faxina. Mas naquela hora Jesus estava lá e ela decidiu valorizar a presença. E deixa eu te dizer, Jesus está aqui. Então não sai daqui preocupada com outras coisas não. Valoriza a presença. Se derrama aos pés dele. O nosso servir é uma consequência de nossas vidas com ele. As coisas sim são importantes. O servir sim é importante. Mas elas nunca podem ocupar o lugar que é de Jesus. O servimos porque o amamos em primeiro lugar. Oferecemos porque o buscamos e nos enchemos primeiro. No primeiro culto foi chamado aqui pessoas para vir à frente. Para ser destravado e ser profetizado coisas que ficaram lá para trás. As pessoas que se amarraram à coluna errada. Se você estava aqui no primeiro culto, amém, eu estou repetindo um pouco. Se você não estava, vai assistir a mensagem, porque Jesus vai falar com você. Só que muitas vezes a gente está ocupado demais no servir. Repito, não estou dizendo que você não tenha que fazer. Mas a gente se preocupa, eu tenho que chegar na igreja de 2 horas da tarde. Porque eu vou servir um café, porque eu vou ministrar, porque eu vou cantar um louvor, porque eu vou ministrar uma palavra. Quando muitas vezes a gente não parou um pouco para se derramar aos pés de Jesus, para o buscar, para receber dele. Aí a gente chega em casa muito cansado, serviu. Quer dizer assim, eu estou muito cansado, porque eu servi hoje. Aí tem o serviço, tem o ministério como fardo. Aí deita lá na cama, Senhor, o Senhor sabe que o dia hoje foi difícil. Estou muito cansado, corri para um lado, corri para o outro, servi isso, fiz aquilo hoje. Jesus te ama, amém, tchau. Oi? O nosso servir tem que ser o reflexo da nossa vida com Ele. E era isso que Jesus estava tentando ensinar a Marta. Marta, eu não estou te dizendo que o teu servir não é importante. Marta, eu não estou te dizendo que tu não tem que me servir. Marta, eu não estou te dizendo que não era para fazer esse banquete, que não era para preparar essa mesa. Mas Marta, deixa eu te dizer, eu estou aqui, senta comigo na mesa, vem cear junto comigo. E depois do primeiro episódio do questionamento de Marta a Jesus, seu irmão Lázaro adoeceu. E quando seu irmão Lázaro adoece, Jesus estava longe. E embora as irmãs Marta e Maria tivessem mandado chamá-lo, quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro estava morto. E havia sido sepultado há 4 dias. Ignorando a tradução dos enlutados daquela época, porque naquela época quem estava de luto não saía de casa. Marta, quando soube que Jesus estava na cidade, foi lá
e correu, teve a iniciativa de encontrar Jesus. Só que quando Marta, ela teve a iniciativa de encontrar Jesus, não foi para mais uma vez valorizar a presença de Jesus. A primeira coisa que Marta falou quando viu a Jesus foi atribuir a Jesus a culpa por Lázaro estar morto. Aí ela culpa Jesus pela morte do seu irmão, alegando que foi pela demora de Jesus. E é como eu disse, eu olho para essas falas de Marta e digo assim, menina, ela era atrevida, viu? Parece até que era nordestina. Tinha até minha estatura no tamanho, misericórdia. Aí a gente vê lá em João, capítulo 11, versículo 20 ao 21. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O pastor falou no primeiro culto, se você deixou do ministério porque algum irmão te feriu, foi Jesus que te feriu? Marta estava querendo fazer isso com Jesus. Se o Senhor não tivesse largado a minha mão, meu irmão estava vivo. Se o Senhor não estivesse me abandonado, meu ministério estava de uma forma, sem nem falar, extravagante. Aí Jesus explicou a ela com muito amor que ele próprio era a ressurreição. E ela concordou e viu a manifestação imediata daquela fé na ressurreição do seu irmão. E a gente vai ler agora João, capítulo 11, do 38 ao 44. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tire a pedra. Aí Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, misericórdia, Marta. Senhor, já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. Mais uma vez, Marta dá uma bola fora. Mais uma vez, Marta está questionando a Jesus. Aí Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que eles creiam que tu me enviaste. Era como se Jesus estivesse dizendo, eu sei, Deus, que eu sou teu filho. Eu tenho minha identidade formada. Eu sei que em tu eu posso fazer. Mas sabe por que, Senhor, eu estou falando contigo e pedindo para o Senhor fazer? Para que Marta possa crer que é o Senhor quem faz. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras, e o rosto envolto no lençol. Então Jesus lhe ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Aí, pela terceira vez, Jesus, ele trata o caráter de Marta. João, capítulo 12, versículo 2. Prepararam-lhe, a gente leu isso, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Meu irmão, é a terceira vez. É a terceira vez. Se eu sou sanguínea com Marta, Jesus tem misericórdia de mim, porque eu fiquei com raiva. Essa ela não se orientou, não foi? Pela terceira vez, ela está fazendo o que não é para fazer. Pela terceira vez, ela está errando no que Jesus já havia ensinado. Jesus ensinou uma, Jesus ensinou duas, e na terceira vez a mulher está errando de novo. É como se Jesus estivesse falando a Marta, lá onde a gente leu em Lucas capítulo 4.
Marta, a escolha é sua. Marta, seu serviço é importante. Mas Marta, escolha a boa parte. Marta, não se preocupa com as coisas da terra, não. Marta, para um pouquinho com teus afazeres. Marta, eu te disse lá atrás que Maria estava certa porque escolheu a boa parte. Escolhe a boa parte de novo, mais uma vez. Marta, o serviço, as coisas estão sendo mais importantes do que a mim. O simples fato de Marta assumir obrigações de anfitriã, mais uma vez, confirmava o uso dos seus talentos extraordinários. Lembram que eu disse que não era errado, entre aspas, o que Marta estava fazendo? Ela estava querendo servir a Jesus, ela estava querendo receber da melhor forma possível. Eu tenho certeza, se era como eu sou, quando eu vou receber alguém na minha casa, eu gosto de limpar, eu gosto de deixar a casa cheirosa, eu gosto de tirar as bagunças do lugar, boto varal para dentro do quarto dos meninos. Porque eu quero receber a pessoa bem. E talvez era isso que Marta estava querendo fazer com Jesus. Ah, Jesus, espera aí, eu quero preparar o ambiente. Ah, Jesus, espera aí, deixa eu tirar o varal aqui e botar ali no quarto que tem mais espaço. Ah, Jesus, espera aí, porque eu vou botar uma essênciazinha aqui que não é de nardo puro, só para o Senhor sentir que minha casa é cheirosa. Aí, enquanto Jesus está dizendo, Marta, 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 eu estou aqui. E muitas vezes, Marta colocou o talento à frente de Jesus. Eu tenho certeza, irmãos, que Marta foi uma pessoa que experimentou o poder de Deus no seu serviço prático. Afinal, mesmo que servindo, mesmo que errando, mesmo que fazendo um negócio na hora que não era para fazer, ela estava perto de Jesus. Ela estava ouvindo, mesmo que de longe, sei lá, alguma coisa que Jesus estava ensinando. Mas quando a gente entende o texto, sabemos que ela poderia ter experimentado muito mais. Ela poderia ter sentido muito mais se ela estivesse atenta à presença. É a mesma coisa a gente vir para o culto e tá a atmosfera aqui de adoração. E no lugar de a gente adorar e valorizar a presença, a gente olha se o irmão está com o olho aberto ou o olho fechado. A gente fica olhando se o irmão foi tomar café, se está conversando ou não. E Jesus está aqui, meu filho, minha filha, eu estou aqui, me adora. A minha presença está manifesta nesse lugar. Eu estava lá na minha casa com meu celular ligado e o pastor Leandro disse assim, você está sentindo? Eu estou sentindo a atmosfera, eu estava sentindo na minha casa. Porque é a presença dele. Com toda certeza, Jesus e outras pessoas precisavam do refrigério físico, do alimento e da hospitalidade de Marta. Em nenhum momento, Jesus desconsiderou suas obrigações domésticas, como a servidão sem valor. Jesus, em momento nenhum, chegou para Marta para dizer assim, ei, o que tu faz não tem valor, não. Ei, o que tu faz aí? Tem coisa muito mais importante. Jesus não falou com essas palavras, não, irmão, irmã. Jesus, ele falou com amor, como se estivesse dizendo assim, Marta, eu valorizo o que tu está fazendo, mas valoriza primeiro minha presença, que tu vai fazer muito mais. É óbvio que Marta amava a sua casa e sentia alegria em investir sua energia em cuidar bem do ambiente e receber bem as pessoas. É como eu disse, eu me vi muito na vida de Marta, porque eu gosto. Se tem uma coisa que me descompensa, é a tal da sujeira e bagunça. Meu marido está aqui de prova e sabe disso. Se tem uma coisa que me deixa destreinada, eu amo receber pessoas. Mas eu não gosto de receber pessoas quando minha casa está de ponta cabeça. Para receber você, eu quero receber da melhor forma possível. E muitas vezes a gente está aqui ocupada demais com o nosso trabalho, ocupada demais com os nossos filhos, ocupada demais com os nossos estudos, com a nossa faculdade, com o trânsito. E a gente não valoriza a presença de Jesus. Aí vai deixar para valorizar quando? Quando estiver lá na eternidade?
se estiver. É valorizar a presença dele em todo o tempo, a todo momento. E Marta, com toda certeza, é um exemplo para toda a família. Do equilíbrio que nós devemos ter na comunhão com a família, na comunhão com os irmãos, na comunhão com outras pessoas. E o trabalho necessário para atendermos nossas necessidades terrenas. É como eu disse, eu não estou dizendo que você vai ser relaxado ou relaxada. Morar dentro de um lixão, não. Mas antes de você limpar a tua casa, busca Jesus. Vai varrer a casa, varre com Jesus. Vai lavar os pratos, lava com Jesus. Vai tomar banho, adora a Jesus. Mas ainda assim, mesmo ela sendo um exemplo, que a gente precisa ter comunhão, mesmo ela sendo o exemplo que a gente precisa servir, mesmo ela sendo o exemplo que a gente precisa dar o nosso melhor, ela é o principal exemplo que devemos cuidar dos nossos afazeres da maneira certa, com equilíbrio. O pastor também falou no primeiro culto, não combinei nada com ele, que muitas vezes a gente pega o nosso trabalho, quer se agarrar com a coluna errada, e quer que as bênçãos de Jesus desçam nas nossas vidas. Eu não estou dizendo que você também não tenha que trabalhar, não, meu irmão e minha irmã. Mas é com ordem e decência, é com equilíbrio. O teu trabalho não pode te tirar da presença. Com a vida de Marta, a gente aprende que a gente precisa valorizar o que é eterno. Eu ainda estava no primeiro ponto, misericórdia. E agora a gente vai aprender com a vida de Maria. Eita glória. Deixa eu dar mais um golinho aqui. Maria de Betânia. Uma seguidora comprometida. Maria, ela se destacava como exemplo para todo discípulo dedicado a Jesus. Maria, ela se destacava como exemplo para as mulheres daquela época. Maria, ela se destacava como exemplo para mim e a tua vida. Também, aparentemente, segundo os relatos históricos, Maria era solteira. Porque, segundo a palavra, diz que ela vivia com sua irmã Marta e seu irmão Lázaro. E sua casa sempre era um ambiente de hospitalidade e de comunhão com Jesus. Por muitas vezes a gente viu no texto que Jesus foi à casa de Marta, Lázaro e Maria. Maria, mais de qualquer outra mulher no Novo Testamento, é lembrada por se sentar-se aos pés de Jesus. Ela é citada como verdadeiro testemunho de sua fome pela verdade e por sua compreensão espiritual. Deixa eu te dizer, meu irmão e minha irmã, no lugar de você estar perdendo tempo, meu Jesus, me orienta. Eita Deus. Preparando mesa para falar mal de irmão e irmã. Prepara a tua mesa para receber Jesus e receber pessoas que precisam dele. No lugar de você abrir a sua porta para estar recebendo pessoas que vão denegrir a imagem de Jesus, abre a tua porta para falar do amor dele e ganhar vidas para ele. Lucas 10:39. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia os seus ensinos. João, capítulo 11, versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Percebeu que é a mesma fala? Marta falou exatamente a mesma coisa. O problema é a forma que se fala.
Marta foi até Jesus como forma de cobrança e querendo atribuir a ele uma culpa que não era dele. Maria, quando viu Jesus, se derramou aos seus pés e disse: o Senhor pode fazer todas as coisas. Meu Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão estava vivo, reconhecendo quem Jesus era. É a mesma fala, é a mesma frase, a motivação é que era diferente. João, capítulo 12, versículo 3. Eita Deus, a gente leu, eu vou ler de novo. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Maria, ela não apenas se assentou aos pés de Jesus, ela o serviu, ungindo com um caro bálsamo para mostrar o seu desejo de atender às necessidades práticas, necessidades humanas e sua busca por uma bênção espiritual. Lembra de Jacó? É como se Maria estivesse dizendo: eu não saio dos teus pés enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não saio daqui enquanto eu não aprender mais de ti. Eu não saio daqui enquanto a unção não cair sobre a minha vida. E eu refletindo, irmãos, nesse texto. Você já parou para pensar que na morte de Lázaro, Maria poderia ter ungido seu irmão, sim ou não? Se ungir os mortos para o sepultamento era uma tradição naquela época. Afinal, ela não sabia que Lázaro ressuscitaria. Ela poderia sim ter preparado o corpo de Lázaro da melhor forma possível, oferecendo o que ela tinha de melhor. Maria poderia pegar e dizer o quê? Eita, eu tenho um perfume de nardo puro que está lá guardado, um bálsamo. Eu vou pegar e vou derramar aos pés do meu irmão, porque a despedida que eu estou tendo dele, nunca mais eu vou vê-lo, a não ser na eternidade. Mas aqui na terra é o que eu posso fazer de melhor. Eu vou dar o que eu tenho de melhor. E Maria fez isso? Não. Ela guardou o que ela tinha de melhor para oferecer aos pés de Jesus. Não que ela estivesse desmerecendo o seu irmão, mas ela entendeu a todo momento, a toda visita de Jesus, a todo momento que ele estava lá, a todo momento que ela estava aos pés de Jesus, que Jesus era a sua maior prioridade. Percebeu que era alguém que ela amava, que havia morrido, que ela poderia ter pego o que ela tinha de melhor e oferecer a ele porque ela o amava? A Bíblia não diz não, é uma reflexão minha. Porque se ela derramou aos pés de Jesus, ela poderia derramar no corpo dele, ela tinha lá guardado, eu acredito, né, que ela tinha lá guardado. O exemplo de Maria demonstra a sua capacidade firme de tomar decisões. Maria estava lá, Marta aqui, ó, buzinando no ouvido dela. Ei, tu não vai me ajudar não, é? Ei, tu vai ficar aí mesmo aos pés de Jesus, onde é proibido, porque as mulheres não podiam não fazer isso não, viu? As mulheres não podiam se assentar nas mesas onde tinham mestres, e mestres que eram reconhecidos, e mestres que eram, como é que eu posso dizer, respeitados. Era uma ofensa. E ela estava nem aí para o que iam pensar, para o que iam falar, se a irmã estava falando, se não ia estar falando, se a irmã estava fazendo, se não ia estar fazendo. Ela queria desfrutar somente da presença. E quando Lázaro morreu, ela exprimiu o sofrimento em seu coração com lágrimas e poucas palavras. Quando a gente vai ler essa história, a gente vê que Maria pouco falou. Tem poucas palavras de Maria. De Marta não, tem um bocado. Mas Maria falou pouco. Porque Maria, ela estava atenta a ouvir, a receber, a aprender, a querer desfrutar, a valorizar. E Jesus a atendeu e chorou com ela. João, capítulo 11, versículo 33 ao 35. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam,
agitou-se no seu espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Ele respondeu: Senhor, venha ver. E Jesus chorou. Foi isso que Jesus fez com Marta. Jesus respondeu a Marta de forma amável. Mas Jesus quis dizer a Marta: ei, Marta, estás duvidando de quem eu sou? Marta, eu posso fazer, eu posso ressuscitar. Só que Maria reconheceu quem Jesus era. E quando Jesus viu Maria chorando, Jesus foi lá e chorou também. Porque a dor de Maria, a minha dor e a tua dor, dói em Jesus também. Aí vem essa conversa de: não chora não. Chora, irmão. Fala comigo que eu choro com você também. 3 evangelhos incluem seu gesto marcante de sacrifício. 325 gramas de puro bálsamo de nardo, avaliado em 1 ano de salário, generosamente derramado aos pés de Jesus. Maria, uma mulher caracterizada pela visão espiritual e prontidão para agir em nome da fé, foi elogiada por Jesus. Mateus 26, versículo 13. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez pela memória dela. Maria se assentava aos pés de Jesus e ouvia suas palavras. Aí em Lucas capítulo 10, versículo 42, quando Maria foi criticada por sua irmã mais velha, quando Maria foi criticada por Marta, Jesus mais uma vez a elogiou. E Jesus disse que Maria havia escolhido a boa parte. Lucas 10, 42, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ei, a tua vida com Deus, a tua intimidade com Deus, a tua busca com Deus, a tua oração com Deus não será tirada por nada e por ninguém. Valoriza a presença, não abre mão, não deixa. Dá abraço nele mesmo, dá cheiro, diz que ama. Pede obrigado, faz o teu pedido, pede o teu milagre. Não sei o que você vai pedir, mas ele está aqui. Não podemos ousar oferecer menos para o Senhor do que ofereceríamos para a nossa profissão secular. Muitas vezes a gente faz hora extra. Muitas vezes a gente madruga, pega o BRT, sai de casa de 4, 3 horas da manhã para chegar no trabalho de 8 e 9. Chega em casa de 10, 11 horas da noite. A gente dá o suor, a gente dá o sangue, porque a gente vai receber algo no fim do mês. Mas quando é para Jesus, a gente não quer fazer. A gente diz que está cansado demais. A gente diz que o fardo é pesado demais. A gente diz que está ferido demais pelo irmão. Ei, Jesus continua sendo Jesus. A nossa vida secular não pode ser mais importante do que o que é eterno, do que a nossa vida com Ele, do que a eternidade. Não deixa para buscar a eternidade quando não tiver mais jeito. É hoje, começa a buscar, começa a se arrepender, começa a pedir. Em terceiro lugar, a gente falou sobre Marta, a gente falou sobre Maria, e agora a gente vai falar sobre o nardo. Ele é extremamente processado e esmagado para derramar a sua essência. Coloca, por favor, de novo aquela foto da plantinha. Para ser extraído a essência de nardo, a planta ela é cortada. Essa parte da raiz ela é esmagada. Essa parte da raiz ela é processada. Quanto mais esmagada, quanto mais processada, quanto mais tiver bagaço, mais óleo sai, mais essência sai, mais fragrância sai, mais cheiro sai. Coloca o vidrinho, por favor. Isso era um vidrinho típico daquela época, que se guardava a essência de nardo puro.
Se você observar, ele era tão precioso que não existia abertura. Para ser usado, tinha que ser quebrado. Que ele era totalmente fechado, totalmente lacrado. A palavra nardo é também sinônimo de perfume. Porque o óleo aromático é usado para fazer perfumes. O bálsamo de nardo tem várias propriedades medicinais. Usado no tratamento da pele, possui propriedades anti-inflamatórias, fúngicas e bactericidas. Para tratar dor de angina, princípio de infarto, varizes, entre outros. Além disso, o nardo, ele também tem um efeito sedativo. Ele é usado como calmante. Também possui características antissépticas, sendo usado para tratar problemas no sistema digestivo e respiratório. Percebeu que o nardo, ele trata tudo que é problema? O óleo de nardo, ele trata o nosso corpo, a nossa pele, a nossa respiração. E o nardo na Bíblia, pastora? Na Bíblia, os óleos eram usados para ungir uma determinada pessoa. Normalmente para atribuir uma autoridade a essa pessoa, que vai exercer alguma função importante, como um rei, um profeta, um pastor. Além disso, a unção com óleo também ocorria quando alguém necessitava de cura. Se você tivesse entendido, já tinha dado um glória a Deus. A unção com nardo também ocorria quando alguém precisava de cura. O óleo feito com as flores de nardo, ele é mencionado 24 vezes na Bíblia. Só que o episódio mais conhecido do nardo puro é justamente o episódio que nós citamos, o de Maria. Que Maria derramou aos pés de Jesus, enxugou com seus cabelos e a casa encheu-se com a sua fragrância. E como é feito o perfume de nardo? O nardo, ele pode ser esmagado. Deixa a plantinha aí, tá aí. Ele pode ser esmagado e destilado em um óleo essencial de cor âmbar, intensamente aromático. E também ele tem uma consistência muito espessa. O óleo essencial, o óleo puro do nardo, ele é extraído pela destilação a vapor. Usa-se rizomas. Quanto mais quente, mais essência sai. Quanto mais quente, mais óleo sai. Quanto mais a temperatura é elevada, mais a essência é extraída. As raízes, mesmo que secas. Ah, pastora, eu cheguei aqui na igreja ainda enraizada. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Mas minha raiz, pastora, está tão seca, tão seca, tão seca, que eu não sei se vai sobreviver. Deixa eu te dizer que ainda existe vida aí. Que se ainda tem raiz, mesmo que seca, ela pode ser prensada, ela pode ser triturada. Mas quanto mais prensada, quanto mais triturada, quanto mais amassada, quanto mais for elevado o vapor, mais ela vai extrair essência, mais ela vai derramar óleo, mais ela vai trazer vida, mais ela vai trazer cura. E quanto mais prensadas é a raiz do nardo, mais óleo do bagaço sai. Quanto mais bagaço tem, mais óleo é extraído. Quanto mais bagaço tem, mais óleo é extraído. Quanto mais é adicionado água quente, mais a essência exala o ambiente. Mais a essência exala o ambiente. Ei, tá pegando fogo? É para pegar fogo mesmo, porque a presença dele está aqui. A essência exala o ambiente. Tá sentindo o cheirinho de Jesus? Eu tô. Quanto mais esmagado, quanto mais prensado, o nardo exala o óleo. Por favor, fica de pé nesse momento. O nardo,
quanto mais recebe a água quente, mais ele serve como cura. Quanto mais ele recebe prensa, e a prensa está lá, e está lá, e está lá, e está lá, mais ele é usado para curar pessoas, para curar feridas, para curar infarto, para curar respiração. Quanto mais triturado, mais ele exalava o ambiente. Quando a gente lê o que Maria derramou, a essência de nardo puro, era justamente a essência que quanto mais esmagado, quanto mais triturado, quanto mais foi para o fogo, mais ela estava pura. Então aquela essência que Maria tinha lá naquele momento era uma essência literalmente pura, que teve processos, que teve dor, que teve moinho, que teve bagaço. E eu confesso que essa semana eu estava um bagaço. Eu estava pronta para dizer ao pastor Leandro, me deixe quieta por um tempo. Estava pronta não, eu cheguei a dizer. Me deixe quieta por um tempo. Me deixe sentadinha. Estou aqui para servir, estou aqui para amar. Mas ser moído dói, irmão. Ser pisado dói. A temperatura, quando é elevada, queima. E eu estava moída. E doía. E minha vontade humana, Jeane falando, era dizer, eu não posso mais, eu vou dar o quê? Eu não posso, eu não consigo. Eu não tenho forças para isso, só que eu não entendia que quanto mais pisada, quanto mais esmagada, quanto mais triturada, mais a essência exalava. E eu disse para o meu esposo hoje, eu não estou bem. E fiquei buscando, orando o dia todo. E eu buscava, e orava, e eu dizia, Jesus, eu vou oferecer o quê, Deus? Eu vou dar o quê? Muitas vezes eu estou como Maria, sabe? Muitas vezes eu estou tão ocupada, muitas vezes eu estou tão preocupada com outras coisas. Com Maria não, perdão, como Marta. E eu mandei diversas mensagens para ele. A minha vontade era dizer assim, não venha não, fica, eu ministro no seu lugar. Me deu medo. Aconteceram diversas coisas. Todos os tipos de sentimento que você imaginar hoje eu tive. Enquanto eu preparava a mensagem, aconteceu um episódio que eu disse assim, eu não estou acreditando nisso não. E eu disse a ele, vai, depois eu vou organizar umas coisas, organizar a administração, e chamei um Uber. E até o Uber. Quando eu entrei no carro, que eu creio que ele vai vir visitar a igreja em nome de Jesus, altamente grosso. E eu disse assim, irmão, vai por tal caminho. Não, vou não. Eu disse, misericórdia, está repreendido, Jesus. E eu com meu tabletezinho na mão, orando. E eu disse, irmão, eu estou dizendo porque aí os retornos estão bloqueados. O senhor vai ter que fazer o retorno lá na Tabajara. Ele disse, eu resolvo. Tá certo, fiquei calada, né, no carro com o tablet lá. Mas dentro de mim dizia assim, tá vendo que não é para eu ir? Tá vendo que até o Uber, eu nunca fiz uma reclamação no Uber, hoje eu fiz. Aí eu disse, meu esposo, quando vai para a igreja, está indo agora, ele pega o viaduto, sobe, pega aquela primeira rua do Torre Galvão, vai por trás e desce na rua da igreja. E ele calado. Não, aí ele me fez uma pergunta. O retorno do Pelópidas está funcionando? Aí eu não entendi. Aí eu, oi? O retorno do Pelópidas está funcionando? Esse sangue de Jesus tem poder. Eu não sei não, senhor. Não vi se estava funcionando. E ele foi pelo Pelópidas. Quando chegou na entrada do Pelópidas, ele veio costurando na contramão. Fez uma manobra e veio de ré, do Pelópidas até a entrada daqui da rua. A gente vê acidente em cima de acidente aí na frente, não é verdade?
E eu fiquei o tempo todo, sangue de Jesus, Jesus, eu quero descer desse carro, mas eu estou de salto, como é que eu faço, Deus? Jesus, venha cá, Jesus, venha cá, Jesus, venha cá. Resumindo a história, pedi para ele parar na rua e vim andando. Cheguei aqui muito aborrecida. Eu disse a meu esposo, meu Deus do céu, até o Uber. Mas sabe por que eu estou compartilhando essas coisas, irmãos? Porque muitas vezes não é na nossa força, não é o que queremos. É como Deus quer. Como foi falado na primeira ministração, eu não sei como você entrou aqui desta noite. Talvez você tenha entrado assim como eu estava essa semana. Eu não quero mais, eu não aguento mais. Senhor, está doendo. Senhor, estão pisando. Senhor, estou sendo moída. Senhor, está sendo triturado. E Deus a todo tempo está dizendo, deixa moer, deixa pisar, deixa triturar. Vai vir a essência, vai exalar o ambiente, é a minha presença, sou eu estou com você, estou segurando a tua mão. Me busca, eu estou aqui, valoriza a minha presença. Faz como Maria, esquece Marta. Valoriza, me busca, sou eu. Não é na tua força, não é no teu querer, não é o que você quer, é o que Ele quer. E nesta noite, eu quero te dizer, mesmo que você não tenha entendido nada do que foi falado aqui, escolha a boa parte. Escolha valorizar a presença. Ele está aí, não sai daqui sem tocar nele. A mulher do fluxo de sangue tocou na orla dele e ele disse, de mim saiu virtude. Faz como essa mulher, não sai daqui sem tocar na orla do Senhor. Não sai daqui pedindo que Ele faça um milagre na tua vida. Não sai daqui crendo que Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Foi Ele que ressuscitou Lázaro. Foi Ele quem disse, ei Lázaro, todo mundo está achando que tu está morto. Ei Lázaro, a tua irmã que convive contigo está achando que tu está fedendo, que não existe vida mais não, mas sai para fora. E Deus está dizendo nesta noite, ei, tira a pedra, sai para fora, tem vida aí, tem vida aí. Ele pode fazer, é Ele quem faz, Ele te ama, Ele não desiste de você. Escolha, em nome de Jesus, a boa parte.